vamos ver como poderemos proteger a nossa mente. Desde antes de Bolsonaro ser eleito, ele aí foi iniciada uma forte campanha de sua demonização pela imprensa brasileira, através de acusações vazias, mas com caracterização muito forte de elementos repugnantes que qualquer um reprova. E logo que foi eleito e tomou posse, começaram aí a inventar que ele era antidemocrático, preconceituoso, racista, fascista e todos os istas que poderiam colocar nele. E durante esses quase 4 anos, nenhuma dessas narrativas foram comprovadas. Primeiro porque ele sempre esteve dentro das 4 linhas da Constituição e sempre fez questão disso. E esse papo de que ele é preconceituoso é somente para demonizar, fazer aquela demonização, criar um ranço contra o indivíduo. Criar uma caricatura para um presidente que não tem nada a ver com ele. E essa tática utilizada pela oposição, em larga escala aí, pela grande imprensa, deu até certo ponto muito certo, porque afasta aí muitos incautos, aquelas pessoas que só se informam ou desinforma, né, na verdade, pela velha imprensa. E durante esse tempo do governo do presidente Bolsonaro, o espaço poderia ser utilizado aí para informar a população das conquistas positivas que não é só do governo, mas também de seu povo. A imprensa preferiu divulgar narrativas, tentou desestabilizar certamente o governo. E não é só isso. Primeiro, é importante a gente compreender de forma como essa grande imprensa fez para dar as notícias do governo, né? Ela não poderia ficar o tempo todo fingindo que nada de bom estaria acontecendo, mas aí eles conseguiram trazer um truque bem elaborado para divulgar essas notícias. Ela simplesmente utilizou da chamada dissonância cognitiva. E o que é isso? Pois bem, a dissonância cognitiva é a incoerência entre o que uma pessoa diz ou pensa sobre crenças, valores, princípios e o que uma pessoa realmente pratica. E faz aí uma verdadeira alteração da realidade para atender esse seu desejo, né? Eu quero uma coisa, mas está acontecendo outra, mas eu quero provar que aquilo que eu penso é verdade. Ou eu quero que as pessoas acreditem que o que eu penso é o que é o certo. Chega um momento em que se tem duas realidades tão diferentes que são dois mundos que não conseguem se falar. E a gente está vendo isso agora acontecer no país. E não é qualquer um que percebe. A dissonância cognitiva é um viés que ocorre quando as pessoas precisam dar coerência a essas suas crenças, mesmo quando estas são desmentidas, essas crenças, né, elas são desmentidas pelos fatos reais. Esse termo aí foi criado pelo psicólogo americano Leon Festinger. E segundo esse psicólogo, a existência da dissonância ou inconsistência, né, é o resultado de um desconforto emocional que ocorre quando os fatos ou evidências contrariam as crenças ou cognições de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. É muito comum em diversos segmentos da sociedade acontecer isso.
E a dissonância cognitiva também faz vítimas diariamente no mercado financeiro. Veja um exemplo clássico de dissonância cognitiva. When Prophet Fails, que traduzido para o português é Quando a Profecia Falha, foi um livro publicado em 1956. E é um texto clássico em psicologia social, escrito aí por esse Leon Festinger e outros autores. Eles narram, então, um estudo que fizeram sobre uma seita apocalíptica de Chicago, liderada aí por uma senhora chamada Dorothy Martin. Ela era uma visionária e dizia ter recebido mensagens de um grupo de seres superiores de outro planeta chamado Clarion. A mensagem era de que o mundo seria destruído por uma enchente no dia 21 de dezembro de 1954. Mas os verdadeiros fiéis, esses que acreditavam nessa senhora Dorothy, seriam então salvos por discos voadores à meia-noite do dia do início da inundação. Segundo essa senhora, muitos crentes abandonaram seus empregos, venderam seus bens para dar dinheiro para a seita, abandonaram seus estudos e terminaram relacionamentos com os companheiros ou as companheiras que não acreditaram, né? Que não eram crentes nessa seita dessa senhora Dorothy. Os seguidores, então, acreditavam que iriam ser resgatados por esses discos voadores de Clarion e salvos do dilúvio. Como o dilúvio, então, não veio, e muito menos os discos voadores chegaram, a senhora Dorothy, teoricamente, deveria ter sido desmascarada. E diferente disso aí, todos foram tomados por júbilo e se tornaram ainda mais fiéis, porque ela afirmou e conseguiu convencer de que o mundo foi poupado como prêmio pela confiança deles na seita. E segundo o Festinger, a dor emocional de admitir o erro seria tão elevada para aqueles que tinham alterado de forma tão substancial suas vidas que seria menos oneroso emocionalmente continuar acreditando nos princípios errados daquela seita. Então, o que assistimos em 2022, principalmente aqui no Brasil, chega a ser até hilário, porque alguns economistas projetaram o PIB brasileiro, né, que é o Produto Interno Bruto do país, eles projetaram para quase zero. Porém, de mês a mês, eles tiveram que reformular essas projeções. E o ministro da Economia, o Paulo Guedes, já havia falado que isso iria acontecer. Não é coisa de louco? No caso da imprensa, é a negação de que essa economia brasileira vem se recuperando. E num ritmo muito forte. Diferente de como vem acontecendo no resto do mundo, como a gente está vendo, e como eles fazem essa negação. Como? Não divulgam? Pelo contrário, divulgam dando uma conotação negativa. Uma grande imprensa até chegou a divulgar que a inflação do país, né, está negativa, mas que isso é preocupante. E como pode a inflação diminuir, que está realmente diminuindo os preços, né? Por isso que a inflação cai, tendo sido aí elevada aí pelo fecha-tudo da pandemia. E como isso pode ser ruim se os preços estão caindo? Uma outra disse que houve queda no desemprego, mas que as pessoas estão ganhando menos. Percebe que sempre terminam com um ponto negativo? E isso influencia
na hora dessa pessoa, desse incauto, né, dessa pessoa desinformada, decidir o seu voto, por exemplo. E o mundo está passando por uma crise terrível, sem energia, com inflação alta, com risco de desabastecimento, o desabastecimento alimentar. E no Brasil está acontecendo tudo diferente. Saímos aí de uma inflação de 2 dígitos no início do ano. E devemos chegar em 2023 com inflação menor que os Estados Unidos. Isso é, abaixo de 8%. Porque lá a previsão é que a inflação chegue acima de 8%. Menor que o da Alemanha, menor que do Reino Unido. E outros países aí, a gente nem compara com os países da América do Sul. Não tem nem como. Já pensou o que é isso? Isso nunca aconteceu aqui no Brasil. O desemprego alcançou, no início do ano de 2022, 14% de desempregados, devido à pandemia. E agora está na casa dos 9%. E pasmem, tem imprensa divulgando que o Brasil não está bem. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Jornal O Globo. É um tweet do Globo. Eu até vim aqui no site do Globo só para confirmar. E é exatamente isso. E o que eles dizem? Que os Estados Unidos, a pobreza caiu à mínima histórica. O número de crianças pobres é reduzido à metade. Enquanto isso, no Brasil, fome avança e é a maior entre famílias com menores de 10 anos. Ora, se o Brasil está com tudo positivo, PIB crescendo, inflação caindo, desemprego caindo, Auxílio Brasil, o governo aumentou o número de contemplados de 14 milhões para 20 milhões e com um valor maior do que aquele de 2018, vamos colocar de 2021. 2021 era no máximo R$ 198 o valor do Bolsa Família e o governo elevou para R$ 400 o mínimo. E agora está a R$ 600. Como pode essa história ou essa informação do jornal O Globo está refletindo a realidade? Evidentemente que não. E aí a gente foi num outro site aqui, ó, que é um site de esquerda mesmo, dizendo aqui o contrário do que o Globo está anunciando. A inflação e juros em alta nos Estados Unidos podem ser mais que só uma nova crise. E eles estão esperando uma recessão nos Estados Unidos, se é que ela já não começou. E como é que o Globo me aparece falando que os Estados Unidos está muito bem e o Brasil que está ruim? Que dissonância é essa? É por isso que eu trouxe essa significação aí, o que é uma dissonância cognitiva, o que está acontecendo no Brasil. Porque muitas pessoas não sabem se o Brasil está bem. Porque é exatamente isso. Eles estão procurando desinformar o cidadão para criar um caos no país, sem justa causa. Porque o Brasil está melhor que o resto do mundo. E aí eu vim aqui também num outro site, aqui ó, recessão à vista, os Estados Unidos estão à beira da crise econômica e vão nos levar junto. Aí não.
Aí a gente não acredita que vão nos levar junto. Por que vão nos levar junto? Entende? Então, é por isso que precisamos proteger as nossas mentes contra essa influência do mal, que muitas vezes são essas notícias televisivas que chegam até nós, que passa lá por um filtro lá, e é divulgado aquilo que eles querem divulgar, e faz essa inversão da realidade, ou traz embutido numa informação positiva um outro fato negativo, que não é a realidade. Isso que a imprensa quer fazer é desestimular o cidadão. Podemos dizer que é uma má influência para o país. É isso, eu acho que o que poderíamos dizer sobre o que vem acontecendo no país a respeito dessas notícias que a imprensa vem tentando influenciar, né, e dar uma explicação por que isso acontece. Porque muita gente que você chega e pergunta como é que está o país, como é que é a sua percepção do país, ela não sabe responder ou responde exatamente aquilo que viu pela imprensa, a grande mídia, por essa grande mídia. É exatamente isso que eu expliquei. É a tentativa dessa mídia, dessa imprensa velha, de querer modificar a realidade dos fatos, querer influenciar negativamente o cidadão. Porque a gente sabe. Porque a gente sabe. Então é isso. Espero que esse conteúdo tenha sido válido, que tenha sido bem esclarecedor, para ajudar a entender aí como essa mídia tenta influenciar você. E, é claro, desproteger a sua mente. E o que a gente quer aqui é proteger. Então, se você gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. É isso. Até o próximo.